Pessoal, eu vou conseguir fazer o vídeo sobre a nova Hollywood ainda em setembro. Eu vou conseguir. Nem que pra isso eu tenha que colocar o novo filme do Gaspar Noé num 3 em 1. Mas calma, vai ser um 3 em 1 mais longo que o normal. Vamos lá. Everest. O filme conta a história real da tragédia do Everest, acontecida em 1996, quando uma expedição que tentava escalar a montanha mais alta do mundo foi pega por uma tempestade de neve que estragou os planos. Essa história já foi contada. Em 97 saiu o filme Into Thin Air, Death on Everest, que é baseado no livro também chamado de Into Thin Air, livro escrito pelo Jon Krakauer, que aliás é um dos personagens do filme. E em 98 saiu o documentário Everest, então o que aconteceu é bem conhecido. E esse fato me faz pensar que o filme de 2015 teria se beneficiado se ele tivesse tomado algumas liberdades artísticas. Se, por exemplo, ele fosse apenas inspirado em uma história real, ele teria resolvido muitos de seus problemas. O mais notável dele é que o filme tem personagens demais. Jason Clarke, Josh Brolin, John Hawkes, Jake Gyllenhaal, Michael Kelly, Emily Watson, Keira Knightley, Robin Wright, Sam Worthington e muitos outros. É tanta gente que não há desenvolvimento de personagem algum e essas pessoas se tornam apenas esboços. Ó, galera, aconteceu isso, foi bem trágico, foi bem ruim, muita gente morreu. Acabou. Eu jamais pensei que eu diria isso, mas um ou outro clichê do gênero teriam ajudado esse filme. Eles poderiam ter reduzido o elenco, criado algum tipo de conflito fora o conflito óbvio e fazer o público se importar com esses personagens, porque não tem jeito, se um filme não conseguir criar empatia pelos seus personagens, ele vai fracassar. Até certo ponto, o filme compensa a total falta de individualidade de seus personagens com aspectos técnicos muito bem feitos. A direção é do Baltasar Kormákur e ele desliza a câmera pelas montanhas de forma que cria muito bem uma sensação do perigo, uma sensação da dimensão que é tentar escalar o Monte Everest. Mas ele não persiste nas imagens, é um filme muito franco, brusco, uma abordagem muito objetiva. A morte nesse filme é retratada com uma lentidão brutal, a câmera se coloca ao lado de um personagem e lentamente observa enquanto ele morre. A cinematografia do filme é belíssima, a trilha sonora também e a mixagem de som é muito boa. Não precisa assistir em 3D. A parte expositiva desse filme é interessante, normalmente eu não gosto de excesso de exposição, mas nesse caso funciona para a história. O personagem do Jason Clarke explica que ao chegar a uma determinada altura, o corpo humano literalmente começa a morrer, cria uma expectativa. Você se pega pensando, por que esses caras vão ficar... Aliás, essa é outra coisa que o filme faz bem. Ele te coloca lá dentro, no meio do desespero. Isso parece uma das piores coisas de todo sempre. Mas ao mesmo tempo, há um sério problema de ritmo, porque os primeiros 90 minutos são só de preparação. Como não há desenvolvimento de personagem e você sabe o que vai acontecer na meia hora final, também não há muito suspense. Fica uma sensação de, tá, eu meio que já sabia dessa tragédia, o que esse filme quer me dizer além disso? E ele não quer dizer nada. Everest, acima de tudo, é um filme muito trágico, é um filme muito triste, mas não é ruim. Nota 6.7. Próximo filme, The Intern, ou Um Senhor Estagiário. Robert De Niro é Ben Whittaker, um viúvo de 70 anos que não está feliz com a vida de aposentado, então ele entra para um programa de estagiários de uma empresa de internet comandada pela Jules, interpretada pela Anne Hathaway. O filme é escrito e dirigido pela Nancy Meyers e oferece uma perspectiva completamente superficial sobre questões de idade e gênero. É uma história homogênea, regressiva e cheia de discursos tendenciosos sobre o significado da vida. O Robert De Niro faz perfeitamente o papel da figura paterna, ele é elegante, acolhedor. A Anne Hathaway começa um pouquinho afetada, mas ela faz um bom trabalho em justificar as inseguranças e os maneirismos da personagem. A amizade que se desenvolve entre os dois parece sincera, genuína. Quando os dois estão em cena, o filme funciona. O problema é que ele só funciona quando os dois estão em cena. Fora o design de produção do filme, que é muito bonito, todo o restante é problemático. O filme tem subtramas demais que não são muito interessantes. Há uma envolvendo o Anders Holm, que além de muito ruim, é mal resolvida e o ator tá mal escalado. Os personagens secundários são completamente artificiais. Se a Nancy Meyers imagina que pessoas jovens se comportam assim, ela está fora de contato com a realidade. E o filme faz um trabalho terrível na hora de retratar as personagens femininas. Há um grupo de mães e elas são retratadas como donas de casa rancorosas. A mãe da Anne Hathaway é uma chata passivo-agressiva. A Renée Russo tem uma cena boa, mas é completamente desperdiçada. E pra fechar, o filme não é engraçado, o que é um problema pra uma comédia. No final das contas, Um Senhor Estagiário é um filme inofensivo. Tem dois protagonistas muito bons, mas fora isso é completamente supérfluo, defasado e unilateral. Nota 4.9. E agora vamos falar sobre Love.
O filme segue um homem chamado Murphy que está completamente infeliz com a sua vida e através de uma série de lembranças ele conta a história de um relacionamento que ele teve com uma mulher chamada Electra. Aliás, um relacionamento muito intenso. A direção desse filme é do Gaspar Noé. Se você conhece o trabalho dele, você sabe que aí vem coisa. Mas curiosamente, esse é o filme mais manso do diretor. Se você assistiu a Irreversível e Viagem Alucinante, saiba que esses são filmes muito mais transgressivos. Love é um filme introspectivo e pessoal com muito sexo. E não simulado, sexo de verdade. Mas honestamente, e daí? Eu não achei o filme chocante em absoluto. Os enquadramentos são bem arrojados, mas o diretor mantém uma distância seleta dos atores na hora de filmar o sexo. Ele não apela para ângulos berrantes e close-ups gratuitos que um filme pornográfico usaria. Você vê que ele tá tentando explorar a fundação amorosa por trás daqueles atos sexuais. Há até um diálogo bem metalinguístico no filme, onde o Murphy, que é um estudante de cinema, fala que o que ele quer fazer na vida profissional é criar um filme que verdadeiramente retrate a sexualidade sentimental. E para todos os efeitos, é isso que o Gaspar Noé quer fazer, mas não há nada de inovador nisso. Há muitos diretores que já fizeram isso antes e melhor. Catherine Breillat, John Cameron Mitchell, Lars von Trier, todos já andaram por esse território. Inicialmente eu me peguei comparando esse filme com Short Bus, Azul é a Cor Mais Quente e Ninfomaníaca, mas não demorou para perceber que ele tá mais no nível do filme 9 Canções, que é um filme sem história. Por trás de todo o sexo, a história em Love é muito rasa, é redundante e extremamente repetitiva. O casal bebe ou usa algum tipo de droga, depois eles vão para uma festa, depois eles transam, depois eles brigam, depois eles fazem as pazes, aí eles começam a filosofar sobre a vida e isso se repete até o fim. Inicialmente os flashbacks do filme parecem bem bagunçados, mas aos poucos você vai percebendo a coordenação na forma como eles são projetados. As sombras são utilizadas de maneira interessante, principalmente quando a fotografia cai para o vermelho nas cenas mais intensas. Já outros elementos técnicos não funcionam tão bem. A edição desse filme, por exemplo, é muito esticada. Todas as cenas do filme são longas e ficam cansativas. Chegou uma hora que eu me peguei pensando, não transa de novo não, faz alguma coisa diferente. E os cortes nesse filme são feitos com aquele meio segundo de tela preta, aquilo é bem irritante. Mais ainda quando a cena corta, mas volta pro que estava acontecendo, ou seja, são jump cuts que não fazem o tempo andar. Fica uma sensação clara de que a câmera é o olho do espectador e esses cortes são, sei lá, piscadas. Mas eu achei incômodo. O filme todo é contado através do ponto de vista do Murphy, então há muitas cenas focadas na nuca do personagem como se a gente estivesse vivenciando o que ele está vivenciando. O problema é que o público dificilmente vai concordar com as ações dele e o ator, que se chama Carl Glusman, não é muito bom. Aliás, nem a atriz, que se chama Aomi Muyok. Então você tem dois atores pouco convincentes fora da cama, diálogos indulgentes e pretensiosos e 135 minutos de uma história que bate constantemente na mesma tecla. O resultado é um filme fundamentalmente enfadonho. Acho válido assistir porque não é um tipo de filme muito comum e é um diretor diferenciado. O 3D só vale para uma cena que eu achei engraçada, mas no geral eu não gostei muito do filme, não assistiria de novo, nota 5.4. O Alô da Vez vai para Maite Aragão, que fez aniversário dia 25 de setembro, Júlio Átila, que faz aniversário hoje, dia 26 de setembro, Luan Felipe, que faz aniversário dia 27 de setembro, parabéns galera, Jairton Moura e Aline, parabéns pelos 2 anos de casados, Marcos Maciel, Tainá Bonfim e Paola Ramalho, galera. Valeu por acompanhar o canal. É isso pessoal, um abraço. E até a próxima.